Bora falar agora sobre Felipe Coutinho, que já sabe o número que irá usar na camisa do Vasco da Gama. Todo mundo poderia imaginar que o Coutinho seria o 10, mas a 10 pertence a Dimitri Payet, jogador que faz enorme passagem com a camisa do Vasco. Muito importante, francês diante desse cenário, até para não arranjar confusão com o Payet, optou-se que o Coutinho jogue com a camisa número 11, informação trazida pelo Lucas Pedrosa, que é setorista do Vasco. Como é que vai funcionar o acordo do Vasco com o Coutinho e também com o Aston Villa? Coutinho tem mais 2 anos de contrato na Inglaterra e ganha 3,5 milhões de reais por mês. Para não correr o risco de ficar a ver navios num futuro não tão distante, o Coutinho, o Aston Villa e o Vasco optaram por um empréstimo de uma temporada. O Vasco vai pagar 40% dos salários, algo na casa de 1,6 milhão reais por mês. Só para completar, ficou estabelecido que em caso de propostas ao Coutinho durante esse período de empréstimo, o Vasco tem a prioridade para a compra do jogador ou, se não conseguir exercer essa prioridade por causa das cifras, fica com uma taxa de vitrine que é um percentual do valor acordado entre o Aston Villa e o clube comprador. Com o anúncio iminente da chegada do Coutinho, o Vasco também vai anunciar as contratações de Alex Teixeira e Souza, jogadores que haviam sido indicados pelo próprio Meia. A tendência é que o Vasco anuncie nos próximos dias também mais reforços. Marcelo Santana, que já foi presidente do Bahia, trabalhava como executivo de futebol do América de Natal, já foi anunciado como novo diretor executivo de futebol do Vasco e está no mercado em busca de contratações. Bora te atualizar sobre o Vasco, falei sobre uma notícia importante, certo? É que o Cruz Maltino havia atrasado um pagamento de 2,5 milhões de reais de uma parcela relacionada ao regime centralizado de execuções, algo super importante que pode desencadear uma série de péssimas notícias. Esse pagamento havia vencido em 5 de junho e se refere a 20% da receita corrente do mês anterior. Faz parte do acordo que o Vasco estabeleceu a partir do momento em que se transformou em SAF. Como o Pedrinho está assumindo a gestão do clube em meio a um caos financeiro e sem mais os aportes da 777, houve esse descompasso nos pagamentos. O Vasco conseguiu de forma atrasada regularizar e não há mais pendências. Ainda sobre o Cruz Maltino, Felipe Coutinho deve ser apresentado no dia 13 com grande festa. A ideia é que ele atue e faça sua reestreia com a camisa vascaína no dia 17, jogando alguns minutos diante do Atlético Goianiense. Para completar sobre o Cruz Maltino, o zagueiro Dória, que foi especulado no Vasco, tem novo destino, tem novo clube. Ele vai sair do Santos Laguna, mas vai seguir no futebol mexicano, atuando com a camisa do Atlas. Sebastião Azevedo, o Vasco vai contratar um novo técnico. Sebastião, essa resposta ela vai ser dada. A avaliação é assim, para ser bem sincero com vocês. Assim que o Álvaro Pacheco foi demitido, o Vasco começou a buscar técnico e iniciou tratativas com um treinador. Esse treinador alegou problemas particulares e nem disse sim, nem disse não. Em meio a isso, surgiram as opções de Cuca, de Fernando Diniz, do Fernando Diniz e do Cuca, né, que saíram quase que simultaneamente. Não, Fernando Diniz e quem mais que era o outro que saiu, cara? Fernando Diniz caiu no Flu e caiu também, enfim. O Fernando Diniz foi contactado e disse que não tem intenção de trabalhar. Foi o Fernando Diniz, é que o Cuca já estava, né? O Cuca caiu do Atlético. Tá, só para retomar então. O Vasco abriu conversas com o técnico, esse técnico não disse sim nem não, deu uma enrolada no Vasco. Aí o Cuca caiu no Atlético e o Diniz caiu no Fluminense. O Vasco conversou com os dois e os dois disseram que não tem a intenção de trabalhar no Vasco nesse momento, tá? Em meio a isso, o Vasco fez 4-1 no São Paulo e o Rafael Paiva começou a chamar a atenção dos dirigentes do Vasco. Os caras quiseram entender o que está rolando, qual que é o segredo do Paiva que conseguiu uma reversão legal de espírito, de motivação, de comportamento dos atletas em campo. Depois já perdeu, já empatou. E... O Miles Morales fala assim, o Matheus Carvalho e o Hugo Moura foram importantes nessa taxa de marcação, junto com o JP e o Estrela. O Estrela hoje não jogou. O Estrela hoje, com uma contusão, ficou fora. Mas é um jogador que vai ser importante para o Vasco, porque é um jogador que o técnico Rafael Paiva conta. O Vasco fez um bom jogo. O Vasco fez uma partida consistente, tá? O Vasco fez um jogo em que ele teve a possibilidade de ampliar, inclusive, mas principalmente houve um equilíbrio de quem entrou. Eu não vi assim uma disparidade. O Galdames não fez falta, o Galdames está indo embora, inclusive. Então, assim, o Vasco tem jogadores que não vão ficar.
Não acredito que fiquem, e o Galdames é um deles, tá? Tem que abrir espaço, inclusive. O David começou mal, mas depois ele melhorou no segundo tempo, apesar de ter sido substituído. Aliás, a leitura de jogo do Rafael Paiva é que foi muito interessante. Por isso que a galera tá assim, Paiva tem que ficar e tal, porque a leitura de jogo dele foi interessante. Ele fez uma leitura correta do jogo, da forma como o Vasco estava jogando, como o Vasco precisava. Ele tira o Michael amarelado, não é porque o Michael só estava amarelado, não, porque ele precisava dar ritmo de jogo pro Rojas. O Rojas vai ser um cara que vai ter que jogar contra o Internacional, porque o Michael tá fora. Então, com o Michael fora, ele tinha que jogar com um cara que não tá jogando. Não adianta botar o cara para jogar só um jogo, já dá ritmo para ele. E aí, automaticamente, você tira um cara que estava amarelado. Você preserva, não corre um risco de expulsão, porque é um choque, o zagueiro tá sempre ali em choque. E aí você tira o Michael e dá ritmo pro Rojas. Você faz duas substituições. Tira um cara amarelado e coloca um outro que vai precisar jogar o próximo jogo. Ele não inventa. Ele fez o óbvio. Mas sabe uma coisa, Rafael, que me chama a atenção dentro desse óbvio e que eu estou há quanto tempo aqui pedindo? 2 volantes. E outra, jogando com os 3 atacantes até os 13 minutos, que era o tempo em que o Payet ficou em campo, né? Foi pouco tempo, realmente. O Payet saiu machucado. O fato de o Payet jogar centralizado. O Payet estava jogando centralizado até ele sair. Foram 13 minutos? 13 minutos. Mas ele estava jogando centralizado. E era importante ter o Payet centralizado. JP é melhor que o Payet? Não acho. Não acho melhor que o Payet. E acho até que até ele entrar no jogo demorou um pouquinho. Fiquei com pena do Payet. Ele achou que a torcida estava vaiando ele quando pegamos no pé do Marinho. Sei lá, viu? Não queria que ele saísse não, mas não vai sair não. Não vai sair não, cara. Não vai sair não. Não canso de dizer, cara. O Cocão está rendendo tecnicamente, irá render mais financeiramente. Ele foi tão barato, né? Se a gente parar para pensar, ele foi realmente barato, né? E acho que ele vai ser um cara que já está sendo um cara importante para o time do Vasco, mas principalmente quando nós jogamos com 2 volantes. Com 2 volantes. 2 volantes fazem a diferença, o Vasco sobra, né? Não acho o Hugo Moura horrível, não. Não acho, não. Ele ganhou esse terço, eu não lembro exatamente quem foi que deu esse terço para ele, e ele usa esse terço. Ele usa esse terço, realmente. E ele tem essa fé, né? Fábio, eu torci pelo Ramon, mas, cara, o Paiva tá deixando o time consistente. Nessa temporada, Rogério, posso dizer para você que ele tá deixando muito mais consistente do que o Ramon. O time do Vasco é muito mais consistente com ele do que era com o Ramon Dias. Pô, você era contra o Ramon? Claro que não. Mas ele tá fazendo o Vasco sempre ser mais consistente. Apostou no Mengão? Não apostei no Flamengo, não esquece. Apostei no Vasco. Pô, JP é muito lento. Então, JP, para ser o terceiro homem de meio campo, não acho que ele renda bem. Mas ele é bom jogador, tá? Ele é um cara que tem visão de jogo, mas ele hoje, ao entrar, demorou a ler o jogo. Fábio, Deus, parabéns ao Léo Pelé. Eu vou falar sobre ele. Acho que ele foi muito bem. Seguro, ganhou as divididas, tá? Acho que ele foi um cara super importante pro Vasco, sim, hoje, na vitória em cima do Fortaleza. Nós não ganhamos de qualquer time, não, gente. Nós ganhamos do Fortaleza. O Paiva machucou. O Paiva acertou em tirar ele no último jogo. Se contra o Botafogo deixa ele machucado, tinham batido no tag. Vários jogos bons com o Paiva. Nailson Rodrigues. Eu sou obrigado a dar o braço a torcer, Alisson Rodrigues. Porque eu reclamei, realmente, da saída, porque vi a reação dele, né? E achava que ele tinha que ter deixado o cara mais em campo, mas mostrou que estava certo. Realmente mostrou que estava certo o técnico do Vasco da Gama, e não é nenhum problema, nenhum demérito. Pô, o cara estava certo. Cai o braço não, gente. Cai o braço elogiar o cara não, dizer que o cara estava certo, porra. Não é nenhum problema. Isso que as pessoas precisam só entender isso, tá? Tem gente que acha que se você criticar, tem umas pessoas que são chatas pra cacete também, né? Acho que o Paiva não quer jogar mais. Não tem nada a ver, não. Não acho isso. Obrigado, Alber. Devedo, Vasco até quando ganha,
Leva azar. Todos os pendurados estão suspensos contra o Inter. Deus nos acuda. Cara, posso te dizer uma coisa, assim? Esse jogo do Inter, quando você, Thales, bota na tabela, pô, esse jogo assim, tá ruim, tá bom e tal. Esse jogo, numa boa, e não é um jogo assim que, cara, se perder, é do jogo. Você não pode perder pro Cuiabá jogando lá, pro Atlético Goianiense jogando lá. Esse você não pode perder. Mas pro Inter, eu acho que faz parte. É uma derrota que tá contabilizada. Aí você vem pro Rio, para São Januário, para pegar o Corinthians com força máxima. E tem que ganhar. Tem que amassar o Corinthians aqui, por dois motivos. Primeiro, porque tá jogando em casa. E o segundo, é porque é um adversário que você tem que empurrar para baixo. Então, amigos, esse jogo, talvez ter um time mais inteiro funcione. E não pode perder mesmo, Pedrão. Contra o Corinthians não pode perder. Mas não tem a menor possibilidade disso acontecer. Então, assim, eu acho que ter forçado o cartão, ferimentos leves. Na vaga do Piton, tem o Vitor Luiz. Dá pra jogar. Na vaga do Hugo Moura, o Zé Gabriel vai fazer a função ali. O Maicon, o Rojas entrou bem, cara. E a gente pode trazer um empate de lá, que não é nada demais, Antônio. É verdade. Tem nada demais. Agora, se a gente olha pro jogo do Corinthians, pro jogo seguinte do Atlético Goianiense fora, a gente tem que pontuar, meu irmão. A gente tem que pegar esses 12 pontos, né? Jogo de hoje, Inter, Corinthians e Atlético Goianiense, 9 pontos pra cima. Tem que vencer o Corinthians aqui, tem que vencer o Atlético Goianiense lá, sim. Sim. E aí depois, que aconteceu contra o Inter, empate, venceu, fez 10, 12 pontos, aí é outro campeonato. Aí é outro campeonato do Vasco, gente. E terceiro, mostrar pro Ramon Dias que não vai abarrar o cacete, aqui é Vasco, que papo é esse? Ainda pode pegar eles na estreia, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Povoar o meio-campo talvez seja importante, o esforço entrar, bem lembrado, Wagner. Fechar o meio-campo, pode ser. Podem ser opções interessantes realmente pro Vasco ter essa performance no meio-campo. Entendeu? Fábio, tem alguma chance do Cuejá vir? Souza é esse cara? Matheus, eu não vejo o Souza como 5. Eu não vejo. Matheus, eu, particularmente. Mas assim, é um cara que vai ser muito útil ao Vasco. Muito útil. Na função dele hoje, quem está fazendo e muito bem é o Matheus Carvalho, que fez gol hoje. Cocão meteu gol. Não podemos esquecer isso. Cocão meteu gol no jogo hoje. Hoje, o Verratti é artilheiro do Campeonato Brasileiro jogando pelo Vasco, gente. O Vasco, que não tem uma campanha espetacular. Para você ter uma ideia, intervalo de jogo: Atlético Paranaense 1, São Paulo 1. Atlético Mineiro 0, Flamengo 2. Red Bull Bragantino 3, Atlético Goianiense 1. A tabela de classificação nesse momento indica o Vasco na 14ª posição. Juventude tem 16. Cuiabá está atrás. Não passa o Vasco. Vitória ainda joga, pode passar. Atlético Goianiense está ficando na 17ª posição. A gente está abrindo já 3 pontos da zona de rebaixamento. Tem que descolar isso aí, tem que desgarrar esse negócio. Isso é fundamental, para depois você olhar para cima. Entendeu? É importante. O Inter não está bem, a gente tem que aproveitar. Eles amanhã vêm ao Maracanã. E o que será que vai acontecer aqui no Maracanã? Não sei. Ué, não sei. Pode ter um reflexo no jogo com o Vasco? Pode. Pode ter um reflexo no jogo com o Vasco. Mas a gente tem que saber aproveitar, cara. Fernando Cardoso, grave meu nome, hein? Vasco não perde pro Internacional. Um empate ou ganha, norte e me cobre. Cobrarei você com o maior prazer. Fernandão, você falou, você... Eu acho que sim, cara. Mas assim, se acontecer uma derrota, não é nenhum absurdo perder pro Internacional, mas tá mal. Cara, o Internacional tá na parte do meio da tabela. Então assim, não é nenhum, o que eu digo que não é nenhum absurdo. Pensar nisso. É isso que eu tô falando. Pensar nisso. Dá pra fazer 7 pontos nos próximos 3 jogos? Dá. Empatar com o Inter, ganhar Corinthians e Atlético Goianiense? Sim.
Sim, claro que dá para fazer isso. Agora, boa noite, Israel. Não podemos pensar em menos de 6 pontos, dos 9 disputados agora. Não tem como. Não, eu também acho que não perde, Rogério, mas se perder, não é nenhum absurdo. Pô, que absurdo, que perdeu pro Inter. Não é absurdo. Absurdo é perder hoje pro Corinthians lá, pro Atlético Goianiense, perder jogo Fluminense. Isso é absurdo. Grande vitória, rapaz. Eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tô feliz da vida, a vitória do Vasco. Foi um jogo em que o Vasco se impôs. Vasco mostrou quem manda em São Januário, não deu brecha em momento algum para o Fortaleza. O Vasco foi superior a partida inteira. Estou muito preocupado com o Payet, a gente vai falar isso ao longo da nossa transmissão. Estou preocupado demais também projetando o time contra o Internacional, mas não é esse o momento de lamentar. Só acho o seguinte, a partir de agora é injusto com o Marcelo ele ser interino. Ele faz preleção como os grandes técnicos do futebol brasileiro, ele escala time como os grandes técnicos, ele vai para o enfrentamento com os grandes técnicos e ele ganha muito menos do que os grandes treinadores. Ele é técnico do Vasco, ele precisa a partir de agora ser efetivado e ganhar a nível de técnico do Vasco, porque senão é uma sacanagem com ele. Parabéns pelo trabalho que ele vem desenvolvendo no Vasco da Gama e vamos botar uma pá de cal nesse assunto. Ele é o técnico do Vasco e ponto final. Concordo com o Maran, acho que chegou o momento, cara, de efetivar, até para passar confiança pro treinador, passar confiança pro elenco, né, que, porra, eu vou falar para vocês, cara, que mudança de atitude, eu não tô nem falando em relação ao futebol, eu não tô falando em relação ali à questão física, mas, cara, que mudança de atitude nesse elenco do Vasco, cara, é impressionante. O Paiva trouxe a paz, efetiva Pedrinho, eu acho que o Pedrinho vai efetivar, o Pedrinho viu, eu vou falar pra vocês, não só o Paiva, mas eu acho que a liderança do Pedrinho e do Felipe ali, que estão muito participativos também no dia a dia ali, nos treinamentos, estando presentes nas viagens fora de casa, também tem surtido um efeito muito positivo, né, nessa mudança aí que o Vasco vem tendo dentro de campo. E, cara, a grande verdade é essa. Mudou a atitude dos primeiros jogos, mudou ali, a gente viu um time com mais determinação, mais vontade, e aos poucos tá mudando o futebol, cara. O Vasco tá gostando da bola, o Vasco tá trocando passes, o Vasco tá aí dobrando muitas vezes marcação. Você vê ali o Watson e o David jogando juntos. E, cara, muito feliz de ver o Vasco finalmente jogando futebol. E o principal, Baran, segundo tempo, quando a gente tem alterações na equipe, o nível é mantido. Você vê o Rojas hoje entrou bem demais na partida, o Rojas entrou bem demais no segundo tempo. Os jogadores que entraram também conseguiram manter o nível. Muito contente, cara, muito contente em ver aí essa guinada que o Vasco vem dando aí. Então é isso aí, minha rapaziada vascaína. Ficamos com um giro de notícias aí do canal do Nicola, do Edil e dois amigos todos aí. Eu acho que vai ter um grande conforto no Vasco aí sobre Payet e Felipe Coutinho. Felipe Coutinho aí que vai ter que ficar com a 11 porque não vai dar bom. Deixa no comentário aí o que vocês acham aí sobre isso. Se Felipe Coutinho merece a 10 mesmo ou ele vai ter que ficar com a 11. Viemos aí com mais uma vitória aí. Vasco 2-0. E família, deixa aí no comentário aí o que vocês estão achando aí do Rafael Paiva aí. Ele tá assumindo aí o Vasco aí. Já umas 3 ou 4 partidas aí. E deixa aí, a gente vai vir também com a reforma aí de São Januário aí. Deixa aí no comentário aí o que vocês acham, se inscreva no canal aí, ativa o sino aí para ter as notificações e compartilhe com geral, todos vascaínos. Desculpa aí o barulho aí, o cachorro latindo aqui, mas tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, minha família, um abração aí, fui. Não deixa de se inscrever no canal não, hein, família.
próximo vídeo aí. Valeu, fui.